Isso aqui vale um minutinho da sua atenção, porque ninguém fala isso claramente. Integrar pagamentos não é só chamar uma API e receber dinheiro. Você precisa pensar em antifraude, retentativa, tokenização, recorrência, split, e aí percebe que a maioria dos gateways não acompanha o seu produto. Por isso, vale conhecer a AppMax, que foi construída pensando em quem integra. API com ambiente de teste, webhooks configuráveis, antifraude com machine learning, gestão de recorrência e split nativo. Documentação completa, sem pegadinha, no meio da implementação. É o que todo dev adora. E para quem acompanha o nosso canal, Pix com taxa zero integrado pela API. Link tá aqui na descrição. Presta atenção nisso. O engenheiro deixa a Apple, o acesso aos arquivos internos continua funcionando. Segundo a empresa, ele percebe a brecha, baixa milhares de páginas e orienta uma colega que ainda estava lá dentro a evitar o time de segurança. Meses depois, ele está lá na OpenAI, que prepara novos dispositivos. A pergunta não é apenas quem levou o quê, mas quanto de uma empresa pode sair junto com uma pessoa. Pois é, isso parece aí filme de 007, mas está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, e envolvem duas gigantes, a Apple e a recém-gigante OpenAI. Você tá lembrado que em 2024, não faz nem tanto tempo assim, a Apple e a OpenAI anunciaram juntas ali o ChatGPT integrado no iPhone. Agora a Apple tá pedindo à justiça para bloquear o uso dos seus segredos e realizar uma inspeção forense em sistemas da OpenAI ligados a esses dados. A acusação fala em milhares de páginas e produtos não anunciados. A OpenAI nega. Então, onde termina a contratação de talentos e começa a espionagem corporativa? Esse aqui é o CDF Café. A gente tá aqui no cantinho. Sabe aqueles 5 minutinhos de café na empresa no cantinho? Esse aqui é o CDF Café. Pois é, aquele momento pra gente fofocar do que tá acontecendo nas outras empresas, vale também, né? Fofocar não, isso aqui é uma discussão... Não, discussão seríssima. De alto nível. Ó, derrubou até café na minha mão, Gabriel. Ó, vamos começar olhando aqui um post no X, que detalhou um pouco melhor isso, tá? Ela entrou com um pedido de mandado preliminar contra a OpenAI e pediu a um juiz federal para colocar sob supervisão forense. A Apple, respeitosamente, move o tribunal por uma injunção preliminar para deter o roubo de seus segredos comerciais. Isso aqui não é o primeiro caso no mundo, a gente vai citar alguns aqui também na nossa área de tecnologia que já aconteceram, mas está acontecendo agora e a repercussão, na minha visão, vai ser tão grande quanto processos que já aconteceram no passado, tá? A Apple apresentou 9 declarações juramentadas, um memorando de 28 páginas e um pedido concorrente de descoberta acelerada. Aqui no tweet, aqui no final tem até as páginas aqui, tá? Então, quem quiser se aprofundar mais, eu acho que é até bom, né? Para a gente ter mais informações sobre essas informações. E o que acontece é o seguinte, ó, ele teve um funcionário, que é o Shen Liu, que ele estava há 8 anos na Apple, e agora ele é membro da equipe técnica da OpenAI. Ele explorou uma falha de autenticação para roubar segredos comerciais da Apple, pelo menos é o que a Apple está acusando, né? Tá? Em pelo menos 5 ocasiões separadas de fevereiro a abril desse ano. Então é bem recente, tá? Enquanto trabalhava para a OpenAI. Liu baixou milhares de páginas dos segredos comerciais mais sensíveis. Então eles até nomearam nas páginas quais foram os arquivos. Ó. Display Notes Key, que centenas de páginas sobre o programa de desenvolvimento de energia para displays personalizados da Apple, análise de arquitetura, decisões de fabricação, resultado de testes, dados de engenharia para um produto da Apple ainda não anunciado. Aí, ó. Olha o problema. E vamos combinar aqui, só falar na parte de desenvolvimento de energia para displays. Realmente, isso daí deve ser um segredo extremamente importante, né? Porque todo mundo sabe que, pô, você tem um dispositivo móvel, a importância que é você conseguir economizar energia. Ainda tem aqui, ó, o Final Key, que é compilações de 2 projetos de IP&D da Apple não divulgados, e esses são apenas 4 das dezenas de documentos proprietários que o Sr. Liu, afirmou a Apple, roubou, né? Liu forneceu ao OpenAI um fluxo constante de informações proprietárias da Apple que ele ativamente ocultou. Então aqui tem vários outros detalhes aqui, até o que a própria Apple disse ao juiz, ó, a OpenAI sabe que sua apropriação indevida é errada e tentou ocultá-la. Este não é um caso de mera contratação, é um caso de múltiplas instâncias de roubo deliberado. Aí, se a gente perguntar para o Google aqui sobre esse caso, ele tem mais informações. Ó. A Apple acusa a OpenAI, né, de realizar essa campanha coordenada. Mas por quê?
A OpenAI contratou mais de 400 ex-funcionários da Apple. Poxa, mas isso é ilegal? Não. Não é ilegal. E querendo ou não, quando você leva uma pessoa, você leva com ela o conhecimento que ela obteve dentro daquela empresa. Já é bem impossível de você blindar os seus segredos. Mas aqui acho que ultrapassou um pouco isso, né? Porque a pessoa estava, de fato, pegando documentos proprietários e levando a informação completa. E não somente o conhecimento dela, né? Vamos supor, você trabalha muitos anos, e em vários casos acontece isso, tá? Muitos anos, por exemplo, no Itaú. Tem muita gente que trabalhou no Itaú que está dentro do Nubank, ou que está dentro de outro banco. Tá? Eu estou citando marcas aqui para a gente poder fazer essa associação. Obviamente, se você é um dev e você desenvolve várias tecnologias top dentro de uma empresa, quando você vai para outra empresa, você não pode levar o código-fonte. Não pode. Pô, se você trabalha em alguma empresa, eu já assinei vários termos de sigilo dentro das empresas. Comum, né? Vários. Mas eu utilizava os códigos que eu gerava para estudar, entendeu? Para poder ter o conhecimento. Esse conhecimento ninguém te tira. Claro que não. Então é o conhecimento intelectual. Então, quando você vai para outra empresa, você não necessariamente vai clonar tudo aquilo que você fez linha por linha. Mas a tecnologia, a forma de se fazer, a arquitetura, você não pode ter uma patente disso. Né? Não é único, né? E se você se depara com um determinado problema que você já resolveu anteriormente, você vai aplicar a mesma técnica, não tem jeito. E isso, tudo bem, quando a gente está falando de código, fica algo menos tangível, mas quando é algo físico, como os dispositivos de hardware, você acha que também, não, se você colocar aqui, sei lá, um transistor, você vai resolver esse problema. Você não vai levar isso para outra empresa? Claro que vai, né? E a gente está falando de linha de código, porque o caso que a gente vai citar lá no final, se você ainda não está lembrando disso, envolve exatamente linha de código. Copiar e colar linha de código, tá? Mas teve um outro tipo de desfecho. Mas nesse caso, olha só, candidatos de emprego eram orientados pelo diretor de hardware da OpenAI e ex-vice-presidente de design da Apple a levarem peças e protótipos originais de iPhones para sessões de demonstração nas entrevistas. Cara, isso daí é bem baixo, confesso, eu achei. Imagina, porque você pega no seu concorrente, não, olha, estou lhe entrevistando, mas para isso você tem que me trazer os seus trabalhos anteriores, mas você leva as peças da empresa, é complicado, né? Olha só. Porque é como se você, você baixa aqui, me traz aqui o código que você desenvolveu lá na outra empresa. Só o trecho que você fez, fica bem suspeito. Ó, né? Líderes e recrutadores usavam nomes falsos e códigos internos para ocultar a transferência ilegal de informações industriais essenciais. Isso aqui, obviamente, o Google gerou essas informações com várias fontes diferentes e isso tudo tem que ser provado aí nos tribunais. Por isso que eu acho que essa briga agora, Apple e OpenAI, vai dar o que falar. Porque, como a gente citou, elas mesmas têm uma parceria. O ChatGPT faz parte ali do desenvolvimento do iPhone para a inteligência artificial. Só que a parceria mais recente é com o Google, né? Então, está sacramentado. Então, acredito que depois que começar essa briga, o ChatGPT não vai estar integrado mais dentro do ecossistema de IA da Apple. Pois é, mas ao mesmo tempo tem muito marketing aí envolvido, né? Será que a OpenAI vai estar disposta a perder a fatia de mercado dos usuários Apple, assim, entre aspas? Não sei, né? Mas qual o interesse da OpenAI, por exemplo, em protótipos, peças de hardware, 400 ex-engenheiros? Por quê? Porque se você acompanha a gente lá no nosso podcast, no Compilado, vou deixar o card aqui do canal do Compilado, se você não acompanha. Semanalmente, a gente fala sobre vários desses problemas. E a OpenAI já está investindo algum tempo para desenvolver o próprio dispositivo. Dizem que vai ser um dispositivo estilo iPhone, não sei se é exatamente um telefone, mas ela quer ter o próprio hardware integrado lá com as ferramentas de IA. Também já ouvi dizer, não dá para saber se é tudo verdade, né? De que a ideia é que ele não tenha tela, de que seja um dispositivo concorrente, mas diferente, completamente baseado em IA. Então seria voz. Mas vamos ver, de qualquer forma, se a gente pensar por esse prisma, pode ser também. Às vezes a Apple está tentando se defender de uma evolução que vai tirar ela um pouco de mercado. Também existe essa teoria, né? Pois é, mas quem está lá encabeçando isso é o Jony Ive, que é justamente uma pessoa que teve um papel crucial na criação do iPhone e agora está lá dentro da OpenAI. Ela quer então lançar aí, um dispositivo misterioso, né? E ainda não sabemos muito sobre ele, mas por que então recrutar tantas pessoas
da Apple e esse tipo de informação industrial, né? Com certeza tem algo aí, né? Caroço nesse angu, né? Como dizem. Tudo bem, me parece normal. Você vai pegar e trazer os melhores profissionais para trabalhar no seu produto. Os melhores profissionais estão aonde? Estão lá na Apple. Então vamos trazê-los. Obviamente tem profissionais de outras empresas também. O problema é que parece que foi um pouco além do simplesmente trazer os talentos, né? E outra coisa, é o que a Apple está alegando, né? E outra coisa, você tem uma empresa, no caso da OpenAI, essencialmente de modelos e que já há algum tempo, todas essas empresas de modelos, elas estão focando em criação de ferramentas, que isso agrega valor. Ela deixa de ser só uma fornecedora de modelos para as outras empresas e precisa agregar valor. Cada um está seguindo um caminho. A Anthropic está seguindo um caminho ali para a questão das próprias ferramentas. Né? A Meta mesmo, agora... tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o Facebook, mas tem agora o Oculus, que está fazendo bastante sucesso. Agora, diferentemente daquela época lá... Do metaverso? Eu acho que agora eles acertaram a mão no dispositivo. É realmente muito top, né? E a OpenAI quer seguir por esse caminho também. Não é à toa que eles já tiveram um projeto, se lembra de escaneamento de íris? Lembra? Sim, foi bem controverso. Eles estavam pagando aqui, se não me engano, R$700 para cada pessoa poder escanear a íris, tudo. Então, isso tudo não é diretamente uma empresa da OpenAI, mas era uma startup do Sam Altman. Ele tem esse interesse... Ele flerta com hardware. Flerta em ter dispositivos próprios. Então, não é à toa que eles devem estar investindo nisso. Recentemente ele lançou um dispositivo atrelado ao computador que você utiliza ali com os agentes na hora do desenvolvimento. Então ele facilita, seria uma forma de você acompanhar os agentes e você solicitar também, porque você consegue fazer, como a gente faz com Whispers, né? Para poder entender o que você está falando. Então esse dispositivo faz. Só que hoje ele não está sozinho, ele está acoplado a um computador. Então talvez ele esteja pensando em algo além disso, né? Mas deixa eu fazer um paralelo aqui com outras brigas que já rolaram. A Waymo, a Vanessa lembra o Waymo, a gente pegou um carro em Atlanta, autônomo em Atlanta, né? Dirigiu direitinho, fez umas curvas fechadas, né? Foi meio tenso, mas foi legal. Mas em 2017, eles já tretaram feio com o Uber. Acho que esse é o paralelo jurídico mais forte, tanto é que a própria Apple falou dessa briga nesse processo também. Na época, a Waymo, ela alegou que um ex-engenheiro seu, ele baixou mais de 14 mil arquivos antes de sair, e aí ela pediu para a justiça uma injunction para impedir o uso dos segredos. Mas não era essa briga que eu estava querendo. Teve outra briga maior. Lá em 2010, quem lembra da briga entre Oracle e Google? Nossa, essa daí... Envolvendo Java, né? Exatamente, durou décadas, talvez. Foi uma década. Foi uma década, duas, chegou talvez, mas foi muito tempo. Começou em 2010 e ela terminou em 2011. Mas eu falei de código, por quê? O processo girava em torno da alegação da Oracle, que comprou a Sun Microsystems lá atrás, de que o Google havia copiado cerca de 11 mil linhas de código de declaração e 37 mil APIs do Java sem autorização para criar o sistema operacional Android. Então rolava cópia de código para usar dentro do Android, né? Aí a defesa do Google argumentava que APIs eram ferramentas funcionais essenciais para a comunicação. No final de tudo, o que aconteceu? Lá em 2021, o Google ganhou por fair use. Você vê, essa briga toda abriu vários precedentes, né? Nem o código-fonte em si, muitas vezes, era considerado cópia. Mesmo assim, se está no contrato, isso a gente está falando de briga de grandes empresas. Agora, quando envolve isso aqui, um engenheiro copiou ou está rodando um código de um engenheiro que era de uma empresa e de outra, quando envolve CPF, com certeza a pessoa perde. O elo mais fraco ali vai perder, né? Pois é, o CPF acaba perdendo, mas nesse caso da Apple, ela está acionando diretamente a OpenAI. Você vê que ela não foi direto no engenheiro, porque acho que no entendimento da Apple é meio que uma ação coordenada, né? Foram várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo que levou ela a entender que é um roubo de segredo, né? Vamos lembrar outro caso também? Perguntei ao Google aqui, ele já deu uma resumida. Lá atrás, se não me engano, em 2023, né? Eu acho que 2023 esse caso, a Samsung também chegou a bloquear o ChatGPT por conta de vazamento acidental de dados confidenciais. Então foram 3 incidentes de segurança graves ao utilizar a versão gratuita da ferramenta para tentar acelerar o trabalho. O que rolou? O envio de código-fonte. Um funcionário copiou um código proprietário de um software
com falhas e colou no ChatGPT para que a inteligência artificial fizesse a otimização do processo. Mas esse código era de um produto também que não estava ainda sido lançado, né? Então, realmente era mais perigoso. Tudo bem que nesse caso aí, não é que uma empresa roubou o segredo da outra, é que o funcionário daqui estava disponibilizando este segredo para, de alguma forma, talvez até entrar no modelo ou poder ser acessado ali de alguma forma. Então, a Samsung entendeu que, não, olha, esse tipo de informação não pode sair daqui debaixo do meu guarda-chuva, tem que ficar aqui, né? Lembrando que agora essas ferramentas, versão gratuita e até versão paga também, elas já dizem explicitamente, tudo que você entrar aqui no chat vai ser usado para treinamento de modelo, tá? A não ser que você vá lá explicitamente e tire, mas muitas às vezes não dá nem para não existe remover. Essa opção. Mas toma cuidado, fica de olho aí no que você anda colocando aí nessas ferramentas. Isso serve o ChatGPT, serve para o Cloud, serve para o GitHub Copilot, tá? Então, você tem que ficar muito atento nisso. Então, às vezes, um simples arquivinho, uma classezinha lá de algum produto que precisa realmente ter uma proteção maior do código, você precisa tomar cuidado na hora que você vai usar alguma ferramenta de IA. E por que eu falei desses casos todos? Porque eu acho que esse processo agora que está começando com o OpenAI e a Apple pode realmente virar um caso gigante. Pode ser que se resolva rápido aí num acordo, mas... Não acho difícil. Mas eu acho que pelas informações que a Apple já tem, ela vai até o fim e eu acho que vai ser um precedente grande aí para essas empresas novas aí, startups de IA, né? O que você acha? Você acha que a Apple tem razão? Não tem? Porque a OpenAI, de vez em quando, se envolve em alguma treta, em especial o Sam Altman, né? A gente já teve ali o Ilya Sutskever, que era um engenheiro lá de dentro, que saiu. Diversos outros saíram também por motivos meio estranhos, alguns alegando que a empresa estava priorizando o lançamento, o marketing, do que a própria segurança dos modelos. Então, é sempre aquela empresa que está meio que envolvida em alguma treta e, pelo visto, está em mais uma. Mas diz o que você acha. Anthropic, o Dario Amodei saiu da OpenAI justamente por conta disso. Mas não deixa a gente falando sozinho, não. Não. Diz aqui nos comentários. Vamos ver aonde isso vai parar. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.